E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O clássico entre Vasco e Botafogo, realizado na última quarta-feira em São Januário, foi um dos confrontos mais aguardados das quartas de final da Copa do Brasil e terminou com um empate de 1-1, o que deixa tudo em aberto para a decisão no jogo de volta. A partida foi marcada por momentos de muita tensão e disputas acirradas, com as duas equipes buscando a vitória a todo custo, mas sem conseguir se sobressair por completo. Embora o placar tenha sido equilibrado, o empate mantém as esperanças de ambos os times, que agora terão que decidir tudo no próximo encontro. O resultado deixou a disputa ainda mais emocionante com uma expectativa gigantesca para o confronto decisivo no Rio de Janeiro. O retorno de Barros ao time do Vasco foi um dos grandes destaques da noite. Após um período de empréstimo, o volante voltou a vestir a camisa cruz-maltina e fez sua estreia sob o comando de Fernando Diniz. Em entrevista após a partida, o jogador se mostrou bastante feliz e emocionado com o retorno e com a oportunidade de ajudar o time nas quartas de final da Copa do Brasil. Estou muito feliz pela minha volta. Para mim, é uma honra representar essa torcida apaixonada. Eu procuro sempre dar o meu melhor, e acredito que minha característica facilita para o Jair jogar com mais liberdade. Eu também sou um jogador que pode atuar como volante 8, mas ele fez muito bem essa função, afirmou Barros, demonstrando um grande respeito pelo trabalho do técnico e pela torcida que o apoia. Apesar do empate não ser o resultado desejado, Barros ressaltou a luta da equipe e destacou a importante reação da torcida vascaína. Infelizmente, não conseguimos o resultado que esperávamos. Fizemos o nosso melhor em campo, mas o empate foi o que conseguimos. A torcida foi maravilhosa, nos aplaudiu ao final da partida e isso foi um combustível para nós. Eles têm toda a razão em cobrar, mas ao mesmo tempo sentimos que a torcida compreendeu a nossa entrega e nos apoiou, disse o volante, que também lembrou da importância do apoio incondicional dos torcedores para manter a moral do time alta, mesmo após um desempenho que ficou abaixo das expectativas em termos de resultado. O jogo foi marcado por muita competitividade e equilíbrio, com ambas as equipes criando boas chances de gol, mas sem conseguir converter todas as oportunidades. O Botafogo teve momentos de pressão, principalmente no primeiro tempo, mas o Vasco também foi ousado em seus contra-ataques e em alguns lances de criatividade no meio de campo. Cada equipe teve suas chances de sair com a vitória, mas a defesa de ambos os times se mostrou sólida o suficiente para evitar maiores prejuízos. A falta de gols nas finalizações e a competência defensiva acabaram por refletir em um empate que deixou o futuro incerto, mas ainda totalmente em aberto. Agora, com o empate em 1-1, tudo se decide no jogo da volta, marcado para o dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos, também conhecido como Engenhão. Quem vencer garante sua vaga na final da Copa do Brasil, mas um novo empate levará a disputa para os pênaltis, aumentando a tensão e a expectativa de um confronto cheio de emoção. Tanto o Vasco quanto o Botafogo sabem que a decisão está a um passo e que cada detalhe pode fazer a diferença para alcançar o grande objetivo, levantar o troféu da Copa do Brasil. O clima está esquentando e o próximo jogo promete ser ainda mais intenso, com torcedores aguardando ansiosamente o desfecho dessa batalha de gigantes. O Vasco, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, parece estar vivendo um momento sombrio em sua história. O que foi considerado um símbolo de garra, emoção e habilidade no campo hoje se traduz em uma apatia devastadora, com o time mergulhado em uma crise que não parece ter fim. Os torcedores, que antes vibravam com o talento de suas estrelas, agora se veem impotentes diante de um futebol previsível, sem brilho e sem alma. A tradicional força do clube se perdeu entre decisões erradas, falta de identidade e a constante troca de peças que não conseguem encontrar o equilíbrio desejado. Mas o que de fato aconteceu com o bom futebol do Vasco? O que levou esse gigante a cair tão drasticamente? A sensação de impotência é palpável. O Vasco, que por décadas encantou o Brasil com sua técnica refinada e seu espírito de luta, hoje se vê enredado em um emaranhado de falhas que vão além da simples falta de resultados. Os erros de planejamento, a pressão de uma torcida exigente e a incapacidade de manter uma base sólida em campo têm tornado cada jogo uma aposta incerta. E o que poderia ser um renascimento, com novas esperanças a cada temporada, acaba se tornando uma ilusão passageira. A pergunta que não quer calar é: há a chance de o Vasco retomar seu protagonismo no cenário nacional ou estamos assistindo ao fim de uma era de ouro? O futuro do clube, e talvez sua sobrevivência entre os grandes, depende de respostas rápidas, e elas não parecem vir. O que torna ainda mais frustrante a situação atual do Vasco é o fato de que o clube ainda possui uma torcida apaixonada e disposta a apoiar o time, independentemente das circunstâncias. Porém, essa torcida, antes motivo de orgulho, se vê agora em um ciclo vicioso de promessas não cumpridas e expectativas frustradas.
Com um elenco que oscila constantemente entre o amadorismo e a falta de entrosamento, o time parece andar em círculos. A cada nova tentativa de reformulação, o futebol apresentado em campo é um reflexo de que, talvez, a falta de planejamento a longo prazo e a instabilidade política dentro do clube sejam as verdadeiras responsáveis por essa decadência. O que era para ser um processo de reconstrução tem se mostrado uma sucessão de erros, onde a equipe se perde tanto no campo quanto na administração interna. É difícil não comparar o Vasco de hoje com o de outrora, quando o clube encantava o Brasil com jogadores talentosos e esquemas táticos eficientes. O que se vê hoje é um time que não consegue se encontrar, muito menos colocar em prática a história vitoriosa que construiu ao longo das décadas. As promessas de uma nova geração de craques são frequentemente interrompidas por lesões, contratações equivocadas ou, simplesmente, pela falta de competitividade. Nesse contexto, o que antes era motivo de orgulho nacional agora parece uma sombra distante. A cada jogo, o desejo de ver o Vasco brilhar novamente se torna um sonho cada vez mais difícil de alcançar, e a pergunta que fica no ar é: até quando o clube vai conseguir manter sua relevância no cenário do futebol brasileiro? Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. E você, torcedor do Vasco, o que pensa sobre tudo isso? Está satisfeito com a atual fase do time ou já perdeu a paciência com os erros sucessivos? É impossível ignorar a revolta crescente nas arquibancadas e nas redes sociais, mas o que mais nos preocupa é a incerteza sobre o futuro. Será que o Vasco ainda é capaz de resgatar o futebol que tanto encantou seus seguidores e fez história no Brasil? Ou será que o clube está fadado a se afundar em um ciclo de mediocridade, onde as glórias do passado se tornam apenas lembranças distantes? É hora de o torcedor cruzmaltino se unir para exigir mudanças ou já é tarde demais? A torcida do Vasco sempre foi sua maior força, mas será que ela ainda tem poder suficiente para reverter essa situação? Quantos mais precisam ser os tropeços até que a diretoria, a comissão técnica e os jogadores finalmente enxerguem que algo precisa mudar urgentemente? A paciência está se esgotando, mas o que fazer quando a história de um clube tão grande é marcada por altos e baixos tão intensos? Não seria o momento de unir as forças do passado vitorioso com as necessidades de um futuro renovado? O que você, vascaíno, espera ver dentro de campo nas próximas temporadas? Um time competitivo ou a continuidade dessa decadência? Cada opinião conta, cada voz é importante. Você, que acompanhou a Era de Ouro, está vendo algo que faz sentido no atual time? Ou será que tudo o que resta é uma saudade profunda do que o Vasco já foi? O futebol que o clube tem mostrado não parece ser aquele que seu torcedor merece, e é por isso que a sua opinião importa mais do que nunca. O que é necessário para reverter o cenário atual? O que o Vasco precisa para voltar a ser o gigante que sempre foi? Responda, torcedor, porque o futuro do clube pode estar em suas mãos. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.